uma manhã fria, chuvosa, em que qualquer brasileiro com consciência internacional, com consciência de classe, com consciência geopolítica, solidário à causa palestina, solidário à ecologia, às causas humanitárias, está com o coração apertado a respeito dos tripulantes da Flotilha da Liberdade, que foi sequestrada por forças israelenses, por forças sionistas, em alto mar, nas proximidades de Gaza, porque essas pessoas estavam levando comida. Essas pessoas estavam levando comida para os palestinos. E o Fantástico da TV Globo ontem fez uma cobertura, e eu falo isso de cátedra, tá, gente? Eu estava até semana retrasada, eu estava num evento da Globo. O Fantástico fez uma cobertura horrorosa ontem. Ontem, o G1 apagou as matérias sobre a Flotilha da Liberdade, porque a mídia brasileira é canalha. A mídia brasileira é aquela que tem o anti-esquerdismo encrustado no seu DNA. Tem o sionismo em suas mãos. Tem o sangue de crianças que estão sendo chacinadas num genocídio em curso na faixa de Gaza e que está se estendendo até a Cisjordânia, onde Israel promove uma política colonial. Uma política colonial. E a Globo faz a sua cobertura mais vergonhosa. O governo Lula precisa se manifestar imediatamente. O presidente tem discursos maravilhosos a respeito disso, mas ele precisa se manifestar imediatamente. Se acontecer alguma coisa com Tiago Ávila e com Greta Thunberg, que é a militante mais relevante da luta ecológica e luta socialista global que nós temos. Se acontecer alguma coisa com essas pessoas, a culpa é da imprensa que se manteve calada. Calada! Enquanto aconteceram todos esses eventos. Calada! O governo brasileiro tem que romper com o Estado israelense. Tem que romper. Eu não tinha um posicionamento tão radical quando eu estou tendo nesse dia de hoje. A gente sabe dos riscos do antissemitismo. Ninguém nega isso. Só que o que o sionismo está fazendo e o que o sionismo sempre fez na Palestina foi limpeza étnica. Pesquisem sobre a Nakba, pesquisem sobre os assuntos que o sionismo barra. Vejam as empresas que estão fechadas com o sionismo. É muito difícil, inclusive, para o jornalismo, enredado por interesses econômicos, falar a verdade para vocês. Porque o sionismo não está só na direita e na extrema-direita, tá, gente? Ele está em todos os campos. Ele está em todos os campos. Se acontecer alguma coisa com Greta Thunberg e com Tiago Ávila e com todos os ocupantes daquela flotilha, a mídia do mundo, Rede Globo à frente, está com sangue nas mãos. Podiam ter levado as denúncias a sério e não levaram nada a sério. Compraram os press releases de Israel. Compraram a divulgação sionista. A Rede Globo está sendo conivente com o genocídio palestino. A mídia internacional está sendo conivente com o genocídio palestino. Com pouquíssimas exceções. Com pouquíssimas exceções. O New York Times aqui a colar, no máximo,
É um absurdo o que está acontecendo, gente. É um absurdo o que está acontecendo. E para ontem, infelizmente, isso é uma luta que está perdida no governo Lula, a gente deveria ter regulação das mídias. O espaço que a Globo tem para falar dessas coisas, nós deveríamos ter. Nós deveríamos ter. A militância palestina nas redes sociais tem muito mais relevância do que um grupo oligopolista nas comunicações, que esconde o que está acontecendo. Eles esconderam. A matéria é vergonhosa. A matéria é vergonhosa. As matérias que foram tiradas do ar são vergonhas que a Globo vai ter que ostentar. Agora não adianta botar no ar de volta. Foram carrascos. Carrascos de crianças. Estão exterminando uma população. Isso é genocídio. Apoiado pelos Estados Unidos, apoiado por parte do governo brasileiro, apoiado pela Europa. A Europa ajudou as coisas a chegarem nesse ponto. Cúmplices. A ONU que não serviu para nada. Para nada. E aí vem falar que a gente é antissemita? É antissemita. As pessoas estão matando crianças lá, não deixaram uma embarcação chegar com comida. Com comida. Não deixaram as embarcações chegarem com comida. Enquanto isso, seu Donald Trump, que esse é o governo que a Globo gosta, desloca a sua Guarda Nacional para reprimir ilegalmente protestos na Califórnia. Parabéns. Parabéns aí pro Ocidente. Parabéns pro Ocidente. Nós fracassamos. Nós fracassamos. Todos errados. Todos errados. E assim, tem um custo eu falar isso aqui na frente para vocês. Tem um custo. Por isso, fortaleçam os canais de YouTube que vocês confiam. Fortaleçam. Exatamente o que a Erika Mesquita está falando aqui. Nunca foi sobre o Hamas. E eu vou te falar uma coisa. Quanto mais esse genocídio se prolonga, mais a gente começa a dar razão. E veja bem, eu não sou apoiador de atos terroristas per se. Mas eu não sou idiota. Cada vez mais, quanto mais avança esse genocídio, cada vez mais a gente dá razão pro que aconteceu no atentado do Hamas. Cada vez mais a gente começa a achar que tem uma certa razão aquilo que aconteceu. Porque a coisa não começou pelo atentado do Hamas. Esse conflito remonta, essa repressão remonta, essa limpeza étnica remonta 1940. Os palestinos são submetidos à humilhação desde sempre. Desde a instalação do Estado de Israel. Desde a instalação do Estado de Israel. E o presidente Lula, ele não tem uma postura radical. O presidente Lula não tem uma postura radical. O presidente Lula está defendendo a existência dos dois estados. O presidente Lula está mantendo as relações com Israel. Só que o que aconteceu ontem foi inaceitável. Se Greta Thunberg aparecer morta hoje, eu acho que não dá para ter perdão com o que eles estão fazendo. Eu acho que não dá para ter perdão. Tem que ter um backlash. Tem que ter um backlash. Se acontecer alguma coisa com as pessoas que estão naquela embarcação, a reação nossa tem que ser imediata. Imediata.
Ninguém pode deixar isso acontecer. E nós temos que cobrar o presidente Lula, sim. Nós temos que cobrar o presidente Lula que se posicione a respeito dessas questões. Então é o seguinte, gente. É isso que a gente está falando. Pararam uma embarcação internacional que estava levando comida. Comida. Os israelenses querem que as crianças morram de fome. De fome. Há uma articulação internacional, como o Lucas lembra aqui, inclusive de igrejas evangélicas. O Bolsonaro ajudou muito nisso. O Bolsonaro ajudou muito nisso. Sim, tem um brasileiro na embarcação, o Thiago Ávila, militante conhecido aqui, muito vinculado ao PSOL. As pessoas estão com manchas de sangue nas mãos. E é o seguinte, pessoal. Pegando esse tema internacional e puxando para uma questão nacional. Eu era uma das pessoas que achava que a pena de 8 anos para o Léo Lins tinha sido exagerada. O Reinaldo Azevedo deu uma entrevista no Flow Podcast na sexta-feira. Foi na sexta-feira? Acho que foi na sexta-feira. E ele fez uma defesa da juíza e da decisão que é corretíssima. Corretíssima. Agora a Carol Detone está tentando mudar a lei de racismo para passar pano para humorista e também para revogar os direitos humanos mínimos, porque é essa a pauta dessa gente. E o cara que está defendendo isso de uma maneira clara é o Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo, que já foi contra as cotas. Reinaldo Azevedo, que mudou bastante o posicionamento dele, fez a melhor defesa da sentença aplicada ao Léo Lins. A juíza foi correta, conseguiu as leis. Para ser mais exato, o Reinaldo diz que ela errou só no número de uma das leis que ela se referencia na sentença. Isso, inclusive, é jornalismo de verdade. Eu faço a minha autocrítica. Eu estava errado. Eu também não li a sentença. Não tive tempo de correr atrás disso. Mas o Reinaldo Azevedo foi lá, olhou isso e a juíza aplicou a lei. Então, gente, é um dia em que a gente acorda baqueado. Eu tô desesperado com as pessoas dessa flotilha da liberdade. Eu quero saber o que aconteceu depois que as transmissões foram cortadas. E se acontecer alguma coisa com eles, vai ser um caos. Ontem já foi um caos. Hoje, se acontecer alguma coisa, vai ser pior ainda. Repito, a Greta Thunberg, a maior militante da causa ecológica, está naquela embarcação que foi sequestrada pelas tropas sionistas. E se você está assistindo um veículo de comunicação que não se posiciona a respeito desse absurdo, não leve mais a sério. Não é mais a respeito de opinião. Era comida para criança, era comida para as pessoas que estão morrendo de fome e de sede na faixa de Gaza. Se você não sabe de que lado você tem que ficar a respeito disso, eu acho que você tem que voltar umas casinhas e repensar a sua vida. A gente é jornalista e a gente deveria se tornar jornalista para defender essas causas, para defender essas pessoas que estão passando necessidade, para defender um mundo sem guerras, para defender um mundo sem genocídios, para defender um mundo anticolonial. E, no entanto, há jornalistas que prestam serviço para o colonialismo. A gente aqui na Folha Democrata, com pouquíssimos recursos, que são os recursos dos superchats de vocês, a gente tenta construir um outro tipo de comunicação. E para fazer isso, nós precisamos de 2 membros e de R$200 de superchats de vocês. Porque se vocês não manterem meios de comunicação para a gente abertamente abordar a pauta
que critica o sionismo, que critica os lobbies imperialistas, vocês só vão ter à disposição uma mídia imperialista como é a Globo. A Globo que não tá nem aí. A Globo que não tá nem aí com as causas mais humanitárias. A Globo tá interessada no bolso deles e em serem sempre os dominantes da comunicação brasileira. Eles estão interessados em defender os interesses do imperialismo e manter o Brasil atrasado em sua comunicação. Nós aqui, com a ajuda de vocês, clicando no cifrãozinho aqui embaixo, usando seu cartão de crédito ou cartão Google cadastrado, ou mandando um Pix aqui no QR Code, nós dependemos de você porque a gente está encarando um colosso, gente. É um colosso da comunicação que molda ainda as opiniões. Que vão olhar essa live que eu estou fazendo e me acusar de antissemita, o que é um crime. O que é um crime. Eu não estou sendo antissemita, inclusive eu tenho boas relações com a comunidade judaica. Mas é um absurdo o que o sionismo está fazendo na faixa de Gaza. É um absurdo o que está acontecendo. A Globo é um lixo. A Globo é um lixo. E é o seguinte, para as pessoas que estão dizendo, Pedro, você não está contando novidade nenhuma, mas isso precisa ser reprisado, isso precisa ser colocado. O governo federal ainda sustenta a Globo com publicidade estatal. Nós não estamos com uma comunicação adequada aos novos tempos. Nós não estamos com uma comunicação que fala com o mais jovem. Nós não estamos com a comunicação aliada aos novos movimentos sociais. A Globo pouco se lixa para os direitos humanos. É como o Lucas está falando aqui no nosso chat. Pouco se lixa para o genocídio negro. Pouco se lixa para o genocídio LGBTQIAPN+. Só gosta dos LGBTQIAPN+, quando dá audiência no Ibope. Aí eles gostam. Aí eles querem incluir. E o Fantástico ontem, eu repito, fez uma reportagem relâmpago trazendo o ponto de vista de Israel. Trazendo o ponto de vista de Israel. É imperdoável. Isso é imperdoável. Não vai sair do currículo deles. Assim como Jair Bolsonaro escreveu na Folha de São Paulo, assim como o Estadão abriga o maior time de bolsonaristas. Então vamos ajudar a Folha Democrata, vamos financiar o nosso trabalho, vamos nos tornar membros aqui do canal. Temos curso de jornalismo, curso de roteiro. É fundamental, gente. É fundamental isso que eu estou falando aqui para vocês. Porque se nós não nos reforçarmos, se a gente não fortalecer as nossas causas, nós ficaremos à mercê dessa gente. Nós ficaremos à mercê dos Léo Lins do jornalismo. É isso que a gente vai encarar. É isso que a gente vai encarar. É horrível, é horripilante. Olha aí o Marcelo falando aqui da censura que tem no YouTube. Tem mesmo. Não dá para falar. Não dá para falar. Então é fundamental, gente. Pinguem superchats. Falta nesse momento, tá, gente? R$198 de superchats ou de Pix para Folha Democrata, @gmail.com, conta de Alessandra e 2 membros. Se você pingar Pix, diga o valor no chat, tá, gente? Para eu poder saber e acompanhar, porque é importante. Essas quase 200 pessoas aqui que estão nos acompanhando, eu fico imensamente feliz que nós somos um canal pequeno mesmo. A gente pequeno, caseiro, estamos fazendo aqui o jornalismo que a gente consegue e mesmo assim a gente encara. Já fomos censurados por fazer jornalismo, o que é um sinal que a gente está indo no caminho certo. Mas assim, precisamos da ajuda de vocês. Precisamos da presença de vocês. Se vocês não estiverem conosco, a gente não consegue denunciar o sionismo. A gente não consegue denunciar tudo o que está acontecendo. A gente vai sofrer as consequências do que está acontecendo.
tá? É importantíssimo que vocês estejam com a gente, é importantíssimo que a gente faça esse trabalho conjunto, é importantíssimo que o presidente Lula se manifeste. O presidente Lula precisa se manifestar. E assim que o presidente Lula se manifestar, tenham certeza, a gente vai reproduzir, porque o presidente Lula tem tido uma postura de estadista sobre essa questão. E a Cristiane Millet já entendeu aqui a importância do nosso trabalho, tornou-se membro artista, já está colaborando aqui com a gente, e a gente super agradece a toda ajuda, toda a contribuição que vocês nos dão, porque vocês sempre estão presentes aqui com a gente. O canal está com uma audiência excelente esse mês, mas a gente precisa, além da audiência, da contribuição de vocês, da presença de todos vocês, porque a gente não está encarando alguma coisinha, a gente está encarando a Globo. E a Globo é muito complicada. A Globo é muito complicada. A Globo é um problema. A Globo é um atraso. É um atraso posto na nossa sociedade. A Globo é uma emissora criada pela ditadura militar. Ah, mas tem as novelas, tem as artes. Eu sei disso. Todo mundo sabe disso. Só que são formas também dela controlar as nossas consciências. Se a gente tivesse uma mídia mais democrática, se a gente tivesse mídias que realmente defendessem a democracia, a gente não estava no buraco que a gente está. A gente não estava no buraco que a gente está. E, infelizmente, a Globo é golpista, a Globo fomenta golpes e a Globo defende o que há de pior na sociedade. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.